Uma boa noite a todos. Meu nome é Terezinha Barros de Souza. Esta noite irei fazer uma live que traz por título Propósito de Deus revelado em toda a Bíblia. E eu quero dizer, o propósito de Deus, aliás, a Bíblia é a revelação de Deus para o mundo, né? Então, vamos ver nessa noite revelação de Deus na criação do homem. Por que Deus criou o homem? Nós vamos ver isso. Gênesis capítulo 26 está escrito: Deus aliou o diálogo. Jesus, Espírito Santo, presente em toda a criação. E Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nossa imagem e semelhança. Como assim? O homem é a semelhança e imagem de Deus. Sim. Deus criou o homem com faculdade de raciocínio. Diferentes animais, né? E o homem é a imagem e semelhança de Deus, porque significa dotado de faculdades mentais, faculdade de raciocinar. O homem, pela sua capacidade de raciocínio, o homem pode raciocinar, o homem pode expressar as suas emoções, o homem pode agir voluntariamente e particularmente. Isso indica a capacidade que Deus deu ao homem de manter a comunhão com o seu Criador. Deus criou o homem com o intuito de servi-lo e adorá-lo. Porque os animais não têm essa capacidade. O homem tem capacidade de servir a Deus e adorá-lo. Não é importante isso? Nós vamos ver aqui. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. E Deus criou o homem e a mulher. Homem e mulher, Deus o criou. E Deus disse assim para Adão, casal, né? Disse: sede fecundos. Não, está escrito assim: Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Uma ordem divina, a expansão da raça humana. E nós temos visto isso, né? Toda a raça humana originou-se de Adão e Eva. Todas as nações, toda a raça humana que existe sobre o planeta Terra originou-se de Adão e Eva. Agora nós vamos ver aqui. E Deus falou com ele assim, falou com ele para encher a terra e sujeitai-a. E Deus falou com ele assim: olha, e tenha domínio sobre as aves dos céus, os peixes do mar e todos os animais que rastejam. Para o homem ter domínio sobre essas coisas. E agora nós vamos ver aqui o que Deus preparou para o homem e disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão frutos, árvores que dão frutos, tudo isto será para vosso mantimento.
Que Deus sabe, né, gente? Criou o homem e ordenou a terra para dar alimento para sustentação do homem. Que coisa linda, meu Deus! E Deus disse assim: será por mantimento. E através do casal, Adão e Eva, deu origem a toda a nação, as nações da terra. O homem é a coroa da criação de Deus. Deus é a fonte de toda sabedoria e poder. Por isto o homem é a sua ferramenta. A ferramenta que Deus criou, o homem. E Deus usa essa ferramenta desde os primórdios da criação. Deus usa essa ferramenta. Ele dotou o homem de sabedoria, de inteligência, de vontade. Deus dotou o homem dessas faculdades todas. E agora o homem, ele cria as coisas. O homem como ferramenta de Deus, desde os primórdios da criação, ele vem criando as coisas. Eu quero dizer uma coisa aqui. O mundo, com toda a sua plenitude, tudo que nós vemos no mundo, toda a criação do mundo, ou seja, o mundo com toda a sua plenitude, é a revelação de Deus. Que Deus tremendo é este, meu Deus! É a manifestação da sabedoria infinda de Deus, né? E por fazer todas as coisas feitas pelo homem, pela sabedoria que lhe foi dado, a inteligência, Deus deu inteligência ao homem para a criação de toda a invenção das coisas. Nós vemos hoje, né? Cada dia que passa, cada século, o homem inventa uma coisa. O homem cria uma coisa, mas tudo pela faculdade de raciocínio, pela sabedoria e poder que Deus deu ao homem. Vou dar um exemplo aqui. O avião, por exemplo, né? Criação que Deus deu ao homem. Agora o homem, ninguém imaginaria isso, né? No princípio, né? Nos primórdios da raça humana, que o homem um dia poderia voar, transpor nações. Tudo isso é a manifestação da criação que Deus deu ao homem. O homem inventa as coisas tudo pela faculdade e capacidade que Deus deu para ele. O homem cria as grandes embarcações. Olha as grandes nações. Olha os grandes edifícios, gente. Cada dia que passa, a gente vê a invenção do homem, mas tudo porque o homem porque Deus dotou o homem, de inteligência e capacidade. Por isto, nós vemos o propósito da criação de Deus ao homem, né? Nós vamos ver mais coisas aqui sobre a criação. Desde o primórdio da criação, o homem vem se aprimorando. Nós vemos na antiguidade, não tinha as coisas que nós vemos hoje, né? Na antiguidade, tudo era rústico. E hoje tudo é modernizado. Isso tudo porque Deus deu inteligência ao homem.
Deus dotou o homem de sabedoria e de inteligência. A cada dia o homem vai se aprimorando nessa inteligência que Deus deu para ele. Antigamente as coisas rústicas e hoje as coisas são modernas. Cada dia as coisas vão se modernizando, vão aparecendo, né? Tanta inovação, tantas coisas modernas. Tudo é Deus que deu a inteligência. O homem é a ferramenta de Deus. E Deus usa essa ferramenta justamente para isto. Todas as descobertas e execuções do homem, gente, até chegar no nosso século, as grandes ciências, a tecnologia incríveis que tem aparecido nos nossos dias. E então vai aparecer muito mais coisas. Eu podia nomear aqui, mas eu não vou nomear as coisas para a live não ficar muito grande. Que o nosso intuito é de sabermos por que Deus criou o homem. Deus criou o homem dotado de sabedoria e inteligência para a própria manifestação de Deus ao mundo. Porque o homem é a ferramenta de Deus. Então Deus criou o homem justamente para manifestar em todo um planeta Terra. Nós vemos coisas, as invenções, as ciências do homem. Olha a ciência do homem em nosso século. Olha a tecnologia criada em nossos tempos, agora nos últimos dias. Olha as inovações. Olha a modernidade. Tudo no nosso século. Cada dia o homem vai aprimorando. Coisa importante, né? Então até aqui nós falamos sobre a criação do homem. Por que Deus criou o homem? O primeiro intuito de Deus criar o homem foi para que o homem pudesse servi-lo e adorá-lo. Depois, para a expansão de toda a sabedoria e o propósito de Deus. Muito importante, né? A criação de Deus. Criação do homem, coisa mais linda, gente. A criação da raça humana. Você já pensou, né? Um casal, daquele que na casal nasce a criança, daquela criança cresce, vira adulto, se casa, e através daquele casamento vai produzindo, vem filhos, vem o neto, vem o bisneto, coisa linda, né, gente? Criação de Deus, propósito de Deus da criação do homem, coisa mais linda, meu Deus. Que mistério profundo é a criação do homem, né? É um mistério tão profundo. Quando a mulher se engravida, ela passa 9 meses, aquela criança vai evoluindo, no seu outro vai evoluindo. Depois nasce aquela criança dotada de inteligência. É linda a criação de Deus. Eu glorifico a Deus pela criação. Vou falar um pouquinho sobre a criação, sobre o propósito de Deus na vida de José. Deus disse para Abraão: a sua descendência será como as estrelas dos céus. Em outra versão fala como a areia do mar. A descendência dele. Gênesis capítulo 1, 26 está escrito. Não. Gênesis capítulo 15, versículo 12 está escrito. Deus fez uma aliança com Adão. E Deus fez vir sobre Adão profundo sono. E diz a Bíblia que naquele sono tão profundo que ele teve, aquele sono trouxe para ele pavor. E naquele sono renho que eles falam, que é profundo sono, Deus
falou com Abraão em sonho. Sabe que a tua descendência será peregrina em terra alheia, reduzida à escravidão por 400 anos. Mas no final voltarão para aqui, para Canaã, a terra que Deus deu aos filhos de Israel. Israel estava em Canaã. Coisa linda. Então o que acontece? Deus deu aos filhos de Abraão a Canaã, mas primeiro eles teriam que passar para o Egito, cumprir a palavra de Deus. Seriam escravo, reduzido à escravidão, 400 anos. No final daquele tempo, eles voltariam para Canaã. Agora vamos ver o propósito na vida de José. Jacó, pai das 12 tribos, né? Jacó amava muito a Raquel. Amava muito a Raquel. Mas Raquel foi trocada por Lia. Porque naquele tempo a filha mais velha teria que ser dada em casamento primeiro. A outra mais nova. Raquel era mais nova. Mas como ele era apaixonado por Raquel, ele trabalhou 7 anos para tê-la como esposa. Raquel estéril. Ele amava tanto Raquel. Ele orou e Deus ouviu. E deu para Raquel 2 filhos, José e Benjamim. E a Bíblia fala que Deus amava muito a José. José saía para o campo com seus irmãos para apacentar as ovelhas. Os irmãos de José eram muito levados e José trazia a má fama dos irmãos para o seu pai. Seu pai amava tanto a José que fez uma túnica de mangas largas e comprida. E os seus irmãos descobriram aquele relacionamento mais íntimo com José do que os seus irmãos. E começou a odiá-lo. E teve José um sonho. E José falou com seus irmãos assim: eu tive um sonho. Preste atenção nesse sonho e ouvi bem esse sonho. Falou com seus irmãos. Sonhei que nós atávamos feixes. Um feixe, o meu feixe ficou de pé. E os outros 11 feixes menores se encurvavam todos para aquele feixe. Então os irmãos começaram a odiá-lo mais ainda. E José teve um outro sonho. Esse José contou para seus irmãos e para seu pai também. Contou para seu pai e falou assim: eu tive outro sonho. Olha bem. Olha o propósito de Deus nesse sonho. Eu sonhei com o sol, a lua e 11 estrelas. Todos se inclinavam para mim. Olha a revelação de Deus. Importante que aí Jacó falou com ele assim: mas que sonho é esse? Será que eu, a sua mãe e seus irmãos ainda viremos nesta terra encurvar-nos diante de ti? Parecia que o pai até já sabia a revelação, né? Então, naquele momento, os irmãos odiavam mais ainda e começaram a tramar como iriam matar José. Um dia José foi aproximando deles e disseram lá: vem lá o sonhador, hein? Nós vamos matá-lo.
despiram José daquela veste, mataram um animal e sujaram aquela veste toda de sangue, para depois falar que um animal estraçalhou. E pegaram a túnica, deixaram de lado e jogou José dentro de uma cisterna. Para ele morrer ali, né? Mas Judá, o irmão mais velho, falou: não, gente, não faça isso, não. Não podemos matar nosso irmão, nosso sangue. É melhor vender nosso irmão. Quer ficar livre dele? Vamos vender nossos irmãos. Nosso irmão. E nesse inteirinho daquele assunto, foi passando a caravana de ismaelitas, que levavam pedras preciosas, joias preciosas para o Egito. Aí eles depressa correram lá, tiraram o rapazinho lá do fundo da cisterna e venderam para os ismaelitas. Os ismaelitas levaram José e venderam justamente para Potifar. E Potifar era o mordomo da casa do palácio do rei. Eu vou parar por aqui para não ficar muito extensa a live. E eu vou continuar. Nós vamos viajar por toda a Bíblia. Vamos descobrir tantas coisas dentro desse assunto. Propósito de Deus revelado em toda a Bíblia. Nós vemos cada revelação de Deus. Coisas incríveis que a gente nunca pensava que seria uma revelação. E nós vamos viajar por toda a Bíblia e vamos aprender muitas coisas. Então eu convido desde já, quem puder, estuda, assista essa live, esse vídeo ao vivo, muito importante. Não percam esse estudo. Eu vou parar por aqui. Eu vou pedir, dê o seu like, se você gostou é opcional. Mãozinha tá aí pra cima. Dê o seu like. Inscreva-se no canal para tornar-se membro do canal. Nós estamos orando para todos os membros do canal, nós estamos orando. Então inscreva-se no canal. Compartilhe também esse vídeo, é muito bom compartilhar, né? Estudo. Assine o sininho de notificação para ser notificado nos novos vídeos. E comente também. E faça também, se você assistiu o vídeo todo, faça comentário. Se você gostou, é muito bom. Eu vou parar por aqui. Tenham todos uma boa noite de paz, de sono tranquilo. Até o próximo vídeo, com o mesmo estudo, a mesma revelação de Deus, em nome de Jesus.